Shalom, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você sabe que Deus, ele não luta contra si mesmo, né? Sabia disso? O nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Yeshua, Hamashiach, ele não luta contra si mesmo. E tudo que luta contra si mesmo não tem sentido. Não é para desenvolver, não é para prosperar no entendimento, no discernimento, na capacidade, no espírito, no reino dos céus. E realmente, eu há alguns anos atrás já estava começando a perceber algumas coisas em relação à Bíblia, as palavras na Bíblia. Comecei a sentir a diferença de uma Bíblia para outra. Quando baixava também palavras, algumas coisas diferentes. E aquilo foi me fazendo buscar mais ainda a originalidade das coisas. E Deus, ele, com a ajuda de Deus em tudo, ele foi aos poucos, no decorrer de tanto tempo, né? De todos esses anos, no decorrer de tantas coisas que eu vivi, me ensinando o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido de tudo. E como ele faz, como ele quer, como tem que ser. E algumas coisas que não condiz em edificarmos a nós mesmos, em cumprir os mandamentos do Senhor, cumprir as leis à vontade do Senhor. E eu lembro que eu comecei a notar algumas diferenças de palavras, traduções, algumas coisas, a maneira de ser dita, falada, as coisas na Bíblia. Baixava uma, baixava outra. Aí eu começava a ver muita modernidade, muita coisa. E ali não foi me agradando muito. E Deus, eu acho que Deus ele foi me dando o discernimento. E eu fui realmente me interessando em saber o mais antigo. Então, assim, a Bíblia Sagrada, a mais velha, a mais antiga. E ali eu desejei ter a minha primeira Bíblia. Eu desejei ter as Bíblias mais antigas que já passaram pela minha mão de volta. Quanto mais velhinha, melhor. E eu passei ali a caminhar num destino que nos leva de volta a realmente compreender a Deus, as nossas origens, desde a criação. Muitos de nós gostamos de saber muitas histórias de como foi feito tal coisa, de onde surgiu, como foi fabricado aquela peça de roupa, aonde foi feita, aonde foi registrada, aonde foi feita aquela receita. Eu quero aquela receita, eu quero saber o que comprar, quais os ingredientes para usar nesta receita, neste prato. De onde veio essa cama, esse edredom, esse guarda-roupa, enfim. A gente se interessa por tantas e tantas coisas, né?
E eu passei a me interessar muito pelas coisas de Deus e tudo que envolve Deus, o seu reino, a sua vontade, seus mandamentos, suas leis. E eu me lembro que eu seguia já um professor um professor judeu, e ele é até novo, Ilan, o nome, Negrini. E eu comecei a acordar mais para essas coisas e buscar mais aonde eu posso. Deus, ele foi me direcionando. Aonde eu posso mais entender e compreender as coisas na sua originalidade. Quanto mais próximos nós chegarmos da verdade, mais nós prosperamos. Eu digo a prosperidade de Deus, do reino, de filho, de cumprimento, de veracidade. E por eles serem judeus, então eles são os melhores professores que nós podemos ter. Porque foi um povo que foi escolhido por Deus. Embora Deus ter enviado o seu único filho para salvar o que se havia perdido, eles terem recusado. Não todos, mas muitos. E eles são os que mais têm a nos falar o que realmente viveram, com uma mais absoluta certeza. Não falar apenas daquilo que ouve, não falar apenas de história dos outros, que não são suas histórias, que não são suas origens, e sim o que os seus antepassados, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, enfim, o que eles passaram, os seus descendentes, as experiências que eles tiveram com o próprio Deus, o Todo-Poderoso, os ensinamentos que eles receberam diretamente dos céus, diretamente do Pai Eterno. Eles são os melhores que nós podemos realmente confiar. Porque ali não vai haver busca de palavras e sentidos opostos, diferentes, distorcidos do que realmente são. Muitos não sabem que a Bíblia é composta de vários livros. E esses livros vêm de várias escritas, vêm de vários manuscritos. Manuscritos que foram escritos, escondidos e guardados, e depois achados e unidos e testemunhados, e fatos e verdades. É a Bíblia. Então, assim como tudo que nós usamos, que nós fazemos, tem uma história, a gente não pode mudar. Nós não podemos mudar a nossa história. Eu não posso mudar de barriga, da barriga que Deus escolheu para que eu nascesse. Eu não posso mudar a cor da minha pele. Eu não posso... Pode até ter modernidade, coisas aí que hoje fazem isso. Porém, de fato não muda. Pode mudar uma aparência, alguma coisa, mas não muda. Não muda. Assim como eu não posso tornar o meu cabelo de outra cor, naturalmente, nem a cor dos meus olhos, não. A história não se muda. Assim como essa blusa, a trama que foi feita, os fios que foram entrelaçados aqui nela, eu não posso mudar isso. Foi feito. É viscose pura. É. A Bíblia é a mesma coisa. E as coisas de Deus são assim. Tudo tem história, tudo tem. Tem a sua verdade. E
Uma coisa que nunca pode faltar de nós para Deus, para com Deus, é a busca pela verdade. É a busca pelos fatos, é a busca pela veracidade dos fatos. É a busca pelas palavras que foram ditas no momento, no sentido, de forma que foram ditas. E porque quando começa a mudar alguma coisa ou outra, vai perdendo a autenticação, né? Vai perdendo realmente a originalidade, vai perdendo a autenticidade, vai perdendo sentido, vai se tornando algo falso, vai se tornando algo que não é, vai se tornando algo mentiroso, vai fugindo da realidade. E tudo que foge da realidade causa algum transtorno a, a curto prazo, a médio, longo prazo, pior ainda. Porque se vai tomando esse rumo de ficar falsificando algo, porque se você faz algo que não é verdade, se você coloca uma palavra que não está, você tenta mudar o sentido de uma palavra que não foi escrita naquele sentido, você já começa a falsificar, você está agindo de falsidade, de mentira, vai falsificando, vai mudando as coisas. É que nem uma pessoa quando lança uma marca de roupa, ele tem toda uma história por trás. E depois vem alguém e manda fazer etiqueta igual e pega qualquer tipo de tecido, qualquer coisa e coloca etiqueta e vende e presenteia e faz o que for como se fosse realmente aquela peça original. Porém não é. Quem conhece a peça, a marca e pegar uma peça falsificada, na hora que ela bater o olho, ela já sabe. Na hora que ela pegar o tecido para sentir, ela já sabe que não é. Tá entendendo? Agora, uma pessoa leiga que não busca conhecimento, que não busca saber realmente a origem da marca, e enfim, ela se deixa enganar. Ela sai usando uma peça que é falsificada, que é copiada. Ela, ela não sabe, mas ela tá compartilhando, compactuando de um crime, de uma corrupção, de um roubo. Sim, porque se aquela marca que tem toda a sua história e foi feita com tanto amor e tanto carinho, foi registrada, custou o suor, custou muitas vezes sacrifícios das pessoas, né? Tipo, sacrifício, digo, de se dedicar ao trabalho, de escolher o melhor, o registro da marca. Você tá roubando quando você usa algo falsificado, que não é aquilo. E a palavra de Deus é assim. Só que é muito mais grave, muito ainda mais, porque é a palavra do próprio Deus. É a palavra do Eterno, é a palavra do nosso Pai Eterno. Histórias que foram contadas, documentadas através dos manuscritos, testemunhadas, que sofrem mudanças. Você tá roubando ao próprio Deus. Você tá tocando no que é sagrado. Você tá tocando naquilo que é de Deus. Você tá desafiando a Deus. Você tá confrontando a Deus. Deus, ele não é um homem qualquer. Deus, ele é Deus. Ele é soberano. Ele é o princípio, o meio, o fim. Ele é eternamente. Ele é. Ele é o que é. Ele é o Todo-Poderoso.
Ele é grande demais. Então, quando você muda algo nas escrituras, algo traduzido, algo que você usa e diz ser a Bíblia e falsificando, levando as pessoas a terem outras interpretações, ao engano, à falsidade, você está roubando a palavra de Deus, você está roubando a salvação das pessoas. É muito grave, é muito sério. Se nós que somos falhos e acabamos dando mau testemunhos, a gente vai pagar um preço alto pelo mau testemunho que nós damos. Imagina aquele que toca no sagrado. E a gente não pode fugir daquilo que. A gente não pode ir contra Deus. E o que nós somos? Nós fomos criados por Ele. Nós somos criaturas de Deus. Assim como uma marca é criada por um homem, assim como uma casa é feita por um homem, assim como, enfim, Deus nos fez, Deus nos criou. Somos dele, criaturas dele, criação dele. A gente não pode mexer também. A gente não pode querer mudar. Você tá entendendo? Eu seguia um professor de judeu, e comecei a ver mais as aulas dele a respeito do Velho Testamento, que eu queria ouvir da boca deles, porque eu, né, já cheguei a esse discernimento. E aí eu queria comprar a Torá e perguntei qual Torá, qual edição, qual, enfim, aonde comprar. E eu perguntei. E ali, de início, eu tive alguma resposta, não sei se eles entenderam como se eu estivesse provocando. Eu falei da mais original possível, alguma coisa, eu não sei se eles entenderam de uma forma, né, de confronto, alguma coisa assim. Aí, logo em seguida, alguém veio no meu... Veio também nos comentários, nas respostas, né, ali naquela... E conversa aí começou a falar, falou um monte. Não sei se segue, talvez seja inscrito aqui do meu canal, porque ele veio comentar no meu, veio fazer um comentário aqui no meu canal, debaixo de um vídeo qualquer, ele escolheu ali e comentou. Ele não falou lá, no canal do professor. E falou muito, e ali ele estava meio que disseminando ódio contra os judeus, culpando os judeus ortodoxos pela morte de Jesus. E, enfim, como se eles fossem o próprio coisa ruim e coisas foram ditas e ali no momento eu já me entristeci por ele. Como pode uma pessoa que fala ser cristão, que prega a palavra, né? Tipo, tá falando de Jesus, porque tá querendo falar de Jesus. Como querer falar de Jesus? Como falar da palavra se está lutando contra si mesmo? Se está indo contra o que Jesus ensinou? Ele está defendendo Jesus, acusando os judeus por terem feito. Ele está defendendo, ele está amando a Jesus, indo contra o que Jesus ensinou. Porque Jesus falou para nós perdoarmos, para nós amarmos os nossos inimigos. Quem dirá esse povo que foi um povo escolhido do Todo-Poderoso para ser dele? Que são humanos, que são cheios de falhas, que pecam, que estão sujeitos. E se Jesus mesmo falou, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você acha que Jesus vai se alegrar de ouvir um comentário desse, de ler um comentário da pessoa falando algo? Eu estava ali querendo conhecer mais a palavra de Deus na sua originalidade. Eu não acho que Jesus se alegre em ver alguém querendo atrapalhar a comunhão que eu estava entrando mais a fundo com o que diz respeito a Deus.
o Eterno Todo-Poderoso. E me entristeci. E ali eu na hora respondi, eu não sei se eu ocultei esse comentário para não dar ênfase, para não disseminar o ódio e tal. E eu respondi pra ele ficar tranquilo, né? Tipo, que eu sabia que eu tava fazendo e tal, mas assim, a gente se entristece, né? Porque eu não apenas aceitei ao Deus Todo-Poderoso como meu Deus, ou o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador de boca. Assim, tipo, eu conheço ao Pai Eterno, eu sei discernir muito bem quem é Deus e quem é o nosso Salvador, de com Ele ter muitas e muitas experiências, de tantas experiências, de tantas, do cuidar de Deus para comigo, de fatos, de tantas e tantas coisas. Então, se nós não cumprirmos os 2 grandes mandamentos e não compreendermos naturalmente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu não creio que tem sentido se dizer seguidor de Cristo. E, enfim, ali eu me interessei mais e mais ainda. Não somente pela originalidade, mas você passando a conhecer melhor a Bíblia e sendo explicada da forma mais real, mais sem segundas intenções, sabe? Sem enganação, sem distorção, sem falsificação. Você passa a entrar realmente na realidade de Deus. Nos costumes, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Tudo, tudo, tudo. E você sabe que quando a palavra de Deus fala que uma casa dividida não prospera, não é somente uma casa, uma família, não é somente um comércio, não é somente, não. Somos nós mesmos. Quando nós nos dividimos entre nós mesmos, dentro de nós mesmos, não prosperamos. Tá entendendo? Não tem como servir a Deus e a Mamon. Não tem como a gente falar que acreditamos no Deus Todo-Poderoso e nosso Senhor e Salvador, Yeshua, Jesus Cristo, e irmos contra tudo que Ele ensinou. E não amarmos ao nosso próximo, seja ele quem for. Tá entendendo? Tem gente que ama quem ele escolhe para amar, quem ele quer amar. Mas o que Jesus nos ensinou foi o quê? Amar aos que nos odeiam, amar os nossos inimigos, orar por eles. E como pode um cristão? Eu tenho percebido que quando nós falamos sobre Israel, sobre judeus, sobre eles passam a nos ignorar, desprezar e devido a esse comentário, isso que aconteceu comigo, e depois eu comecei a falar mais e algumas coisas, e as coisas foram acontecendo, que vem acontecendo nos últimos tempos, no último ano, com tudo que vem acontecendo. Pessoas que se dizem cristãos, se dizem frequentadores, porque pode ser frequentador, sim, qualquer um pode ser frequentador. Eu digo que qualquer um pode ser evangélico. Qualquer um pode levar, que evangélico é o quê? Levar a palavra do evangelho, levar o evangelho. Cristão é seguir os passos de Cristo. Qualquer um
pode ser evangélico, qualquer um pode ler a Bíblia, pode falar das coisas de Deus, qualquer um pode pregar a palavra. Até mesmo o inimigo de nossas almas pode pregar a palavra. Até ele. Ele conhece. E não exercer realmente o conteúdo, o que nos foi passado. É difícil uma pessoa que começa a ler a Bíblia e ele já não ser automaticamente envolvido pelo amor de Deus, pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não se tornar um adorador de Deus, E a casa dividida entre si mesma não prospera. Então, se você está dentro de ensinamentos errados, aonde foi e tem sido mudada a autenticidade, a veracidade, tem sido falsificado, tem sido distorcido, tem sido, enfim, você não está fazendo parte do corpo de Cristo, você não está fazendo parte realmente de o amor de Deus. Você não tá, não. Você tá seguindo uma seita. E ao que os seus olhos querem ver. Você está se adaptando às modernidades que são hoje ensinadas de forma como se fossem certas, boas, verdadeiras. E tudo que não é de Deus é do inimigo. Tudo que não é verdadeiro é falso. Tudo que não é verdadeiro é mentiroso. Se é mentiroso, é mentira. E se é mentira, quem é o pai da mentira? É o inimigo das nossas almas. Então você está servindo a quem? Já parou para pensar? Você sabe que, bom, aqui em Lucas 11, a partir do versículo 14, diz: eu tenho percebido aqui mesmo, aonde Deus tem permitido, e eu digo que me levado a fazer tudo isso, que alguns que realmente não caíram na real, quem é realmente Deus, quem é realmente Jesus, o que é realmente ser cristão, não tem tido sabedoria para compreender tudo que é feito aqui nesse canal, através da minha vida, das minhas palavras, do que vem sido feito aqui. Mas aquele que é de Deus, ele conhece a voz de Deus e atende. Ele atende o chamado do Senhor, ele sabe discernir, ele sabe das coisas que é, as coisas que não são. Mas aqueles que não compreendem, eles estão no engano. Em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 14, diz: e quando estava expulsando um demônio que era mudo, aconteceu que quando saiu o demônio, passou a falar o mudo, e ficaram maravilhadas as multidões. Mas alguns homens dentre eles disseram por Baal-Zebul,
o chefe dos demônios, que ele expulsa demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal dos céus. Alguns daqueles homens que viram ele expulsando o demônio do que era mudo, passou a falar que Jesus Cristo, ele servia, que ele era e expulsava os demônios por Beelzebul. E olha isso, o chefe dos demônios que ele expulsa são demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal dos céus. Eles estavam duvidando, acusando, e ainda falaram para ele dar um sinal dos céus. Querendo dizer que Jesus estava expulsando o demônio e fazendo tudo aquilo que não vinha dos céus. Mas Yeshua, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino que está dividido contra si mesmo será destruído. E uma casa que está dividida contra si mesma cairá. E se também Satã estiver dividido, que é Satanás, estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizem vocês que por Baal, Zebu, eu expulso, aqui diz Baal, Zebu, eu expulso os demônios e os filhos? E se também Satã estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Como ele pode estar expulsando o demônio? Se ele é usado por Satanás, como que ele está expulsando demônios? Como que ele está lutando contra o que eles querem dizer que é o Deus dele? Como Satanás luta contra Satanás? Como Satanás expulsa Satanás? Como Satanás expulsa os demônios? Ele não luta contra ele mesmo. Pois dizem vocês que por Baal-Zevu eu expulso os demônios e se por Baal-Zevu eu expulso os demônios, por que os expulsam seus filhos? Por isso eles serão seus juízes. E quando nós, olha, continuando, se, porém, pelo dedo de Elohim eu expulso os demônios, pelos dedos de Adonai, pelos dedos de Deus, eu expulso os demônios, o reino de Deus lhes é oferecido. Quando um homem forte, estando armado, guarda o seu pátio, fica em paz toda a sua propriedade. Presta atenção. Se, porém, pelo dedo de Elohim eu expulso os demônios, o reino de Elohim lhes é oferecido. Quando um homem forte, estando armado, guarda o seu pátio, fica em paz toda a sua propriedade. Porém, se vier um que é mais forte do que ele, irá vencê-lo, tirando-lhe toda a sua armadura em que confiava, e lhe dividirá o seu despojo. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aqui é a resposta para o que aconteceu, para a pessoa que comentou, que veio falar para mim, querendo me convencer que aquele povo, aqueles judeus, eles foram os assassinos, né? Tipo, os assassinos de Cristo foram... Mas tudo tinha que acontecer. Tudo estava escrito, tudo ia acontecer. Você já pensou se Jesus não tivesse morrido por nossos pecados? Tudo seria cumprido. Jesus pregou que aconteceria aquilo com ele. Como que vai culpar e disseminar o ódio e colocar uma casa contra si mesma?
Tá sendo dominado por quem? Por Deus que não é. Como que vem querer abrir os olhos ou querer de uma pessoa que está buscando conhecimento da originalidade, das verdadeiras escrituras, da verdadeira palavra, da verdadeira doutrina do nosso Pai Eterno Todo-Poderoso. E eu tenho certeza que muitos aqui no canal que não compreendem as coisas de Deus, que têm me julgado, mesmo que não tenha falado. Eu sinto pelo desprezo que andam fazendo, de não curtirem os vídeos, ou seja, realmente são pessoas que não têm o discernimento, não conhecem verdadeiramente a Deus, as coisas de Deus, não se interessam verdadeiramente pela verdade. Qual é o Deus que te apresentaram? Qual foi o Senhor Jesus Cristo que lhe apresentaram? Qual foi a palavra que lhe apresentaram? Não se canse de buscar conhecimento a respeito da verdade da palavra de Deus. Busque as suas origens, busque. E eu andei meio que perdida e por uma igreja, por outra, assim, tipo, eu tava em uma, mas eu passei só nos cultos online, aí eu pensava em, de repente, buscar uma outra, e eu falava, Senhor, eu preciso de uma casa de oração, eu preciso estar num corpo, né, eu preciso de uma igreja, eu preciso preparar a igreja para mim, mas eu já tinha compreendido que eu era a igreja. O meu corpo já tinha compreendido e tido a mais absoluta certeza que o meu corpo é o templo. É através dele que eu tenho que buscar a Deus, servir a Deus, buscar a palavra, cumprir a vontade, as leis, glorificar, santificando-o, purificando-o, me desfazendo de tudo aquilo que não é de Deus, aceitando com humildade tudo aquilo que faz parte do meu eu, ou seja lá o que for, tudo que envolve o meu corpo, que é o templo. Me desfazendo e buscando me desfazer, e lutando e me esforçando para isso, e fugindo do pecado e tirando tudo aquilo que não é de Deus. E eu comecei a orar ao Senhor, eu comecei a pedir ao Senhor para Deus preparar realmente, porque eu não estava em. Às vezes eu assistia o culto pela internet mesmo, um culto, uma palavra, não sei o quê. Aí tinha um que eu via, não, realmente, Deus ele foi me dando discernimento, não é julgamento, é discernimento. Principalmente nos dias, nos tempos que nós temos vivido. E eu olhava e ficava, não, esse aqui é de Deus, esse aqui é realmente, essa palavra realmente é do Senhor. Não, esse aqui, Deus já vinha e mostrava, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu passei a ter esse discernimento. Por quê? Porque estava buscando realmente aquilo que realmente é de Deus. Eu não vou dividir, eu não quero dividir o meu templo, que sou eu mesma. Eu não quero me confundir. Eu não quero me deixar enganar. Eu não quero, não. Eu quero aquilo que realmente condiz com a verdade, com a palavra, com a originalidade. Então, já que tão falho e pecador eu sou, e eu busco a minha salvação, que é o verdadeiro motivo do cristão, cumprir as leis de Deus, cumprir a nossa salvação, nossa vida eterna com Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas, querer estar com Deus. É querer alcançar realmente, estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. É buscar realmente o reino dos céus. E eu não conseguia, eu ficava, meu Deus. Aí às vezes eu começava, não é essa. Eu ficava, mas aí logo depois vinha alguma coisa, ouvia alguma coisa. Não. E eu fui me aprofundando mais, e buscando mais, e pesquisando mais, e Deus me mostrando mais, e pedindo para Deus me mostrar mais. Eu já tinha conseguido me libertar do que estava me aprisionando. E aí eu vim com mais sede mesmo, com mais fome mesmo da palavra, mais sede das coisas de Deus, da água, do rio de águas puras, das correntes, da água purificadora, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso. E o Senhor prepara uma igreja para mim.
mesmo que seja para congregar online, mesmo que seja, mas que realmente eu tenha certeza que ali se busca ao Senhor, se serve ao Senhor, que realmente não tem essa distorção de palavras, que não tem falsas doutrinas, que e porque aqui eu achava que era mesmo, aí também já vieram algumas coisas, mas assim, eu sei que lá realmente existem homens, existem realmente pessoas de Deus, servos de Deus lá dentro. Mas Deus ele vai nos dando discernimento. E uma vez eu queria muito ir congregar e deu certo horário, eu peguei e fui. Peguei um Uber e fui para a igreja, que era horário de culto. Na hora que chegou na porta da igreja, a igreja estava fechada. Aí aconteceu mais uma vez, eu não sei se foi também presencialmente, eu esqueci agora, mas de início eu falei, mas será que Deus não quer que eu entre nessa igreja? Será que eu sou tão, né, indigna de entrar na casa do Senhor? Aí depois eu comecei a entender mais, Deus não queria, não era, não. Eu cheguei a essa conclusão. E continuei orando e achei um. E ali eu comecei a ouvir os ensinamentos, a palavra, sem distorção, explicada exatamente como Deus deixou ali para os seus escolhidos, como foi entregue. E ali muito me agradou, alegrou meu coração. E são rígidas para quem foi ensinado com falsas doutrinas, né? Ou com as doutrinas pela metade, né? Ou seja, deixa de ser falsa, né? Aí a gente fica meio assim, mas é prazeroso. Você vê, nossa, é muita coisa, são muitos detalhes que realmente ali eu tive a conclusão é de Deus. Foi quando eu comecei a compreender muitos detalhezinhos. Das vestes, Deus já tinha me dado discernimento. Da alimentação, alguma coisa ou outra já tinha. Aí ali foi mais fundo ainda. Foi mais bem explicado, mais ensinado da forma que realmente é. E ali muito foi me alegrando. E ali muitas coisas foram coincidindo com o que eu já estava vivendo. E eu, olha só, Deus ensinou, e é desse jeito, é desse jeito, é dessa forma, pode, não pode, não sei o quê. E ali já existia um trabalhar dentro de mim. Deus, ele já estava me fazendo cumprir, sabe, a palavra dele, a vontade dele, as coisas que é dele mesmo, sem nem mesmo eu ter certeza ou ter, de repente, ouvido algo assim tão explicativo, tão bem explicado, ensinado e documentado, testemunhado. E o que muitos hoje em dia acham que é. E eu me alegrei. Aí eu lembro que eu até mandei uma mensagem que eu queria saber mais, queria estar mais dentro e exercer mais e mais. Queria até visitar a sinagoga. Aí me foi perguntado se eu já estava exercendo, né, fazendo a Techuvá que fala. Eu não sabia exatamente qual o significado da palavra, mas eu já estava. Eu falei, estava iniciando, estava, não sei o que, não, eu já estava. E assim eu fui me interessando mais pelas as palavras, porque Jesus ele falava aramaico, ele falava hebraico. E eu fui compreendendo que eu tinha que compreender mais e mais e mais das coisas de Deus, das coisas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, das coisas dos céus, da originalidade de tudo. E fiquei muito feliz, mas não. Ele falou: primeiro tem que fazer. Eu não sabia exatamente o que era, mas eu já estava. Aí eu já conhecia também outros rabinos, né, pela internet, já seguia os cultos, assistia já tal. Já seguia muitos, já tem uns anos que eu já seguia alguns outros judeus,
conhecendo mais sobre tudo, sobre Israel, sobre, enfim. E ali também muito me alegrou, eles também são aqueles que confessam Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. E, e eu, sabe, de você sentir aquela, você sentir realmente uma emoção, sentir o amor, sentir algo muito, muito bom, muito gostoso. Tipo, encontrei, é aqui. Eu pedi tanto para Deus preparar, mas até então eu não tinha caído em si, mas eu sentindo um gozo, sabe? Um prazer, um contentamento, uma alegria, uma felicidade, um amor muito grande, eu me preenchendo de algo assim maravilhoso nas emoções, no interior, em tudo. E hoje, eu tenho a mais absoluta certeza que sim, o Senhor atende às nossas orações, porque muitas das nossas orações, petições, é Ele quem escolhe. Só que a gente acaba se perdendo no meio do caminho, ou a gente tem que ser encontrado por nós mesmos. Nós precisamos edificar a nossa casa. Nós precisamos lutar a favor dela. Nós precisamos buscar a Deus e lutar por tudo que diz respeito ao reino dos céus, que diz respeito ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Salvador Jesus Cristo, a tudo que é verdade. E ali eu hoje tive a mais absoluta certeza. E esse gozo, essa felicidade, eu lembro que eu fui criada no ABC aqui em São Paulo, tal. E quando eu conheci a praia pela primeira vez, eu gostei muito. E depois eu voltei, morei na praia por 3 vezes. E eu nunca deixei de falar que quando eu chegava na praia, eu chegava no litoral, eu sentia como se eu estivesse voltando para casa. Tipo, eu sentia como se eu pertencesse ao litoral, como se eu pertencesse. O ar, o respirar o ar de lá, olhar para o céu de lá, o mar, a água do mar, o horizonte ali era algo que parecia que era parte de mim realmente. E eu cheguei a falar por várias vezes para várias pessoas. Eu sinto como se realmente eu fosse caiçara, como se eu tivesse nascido, como se eu tivesse sido realmente vindo do litoral, vindo. E assim eu sentia. Eu nunca senti que eu fosse realmente daqui, ou por ter pais que vieram do Nordeste, né? O meu pai é descendente de Portugal, também ele falava da Espanha, não sei o que, Portugal, tal, não sei o que. Eu não sentia que eu vinha do Ceará, eu não sentia que eu era de São Paulo, assim, eu sentia isso, do litoral. E quando eu passei a conhecer mais e congregar nos cultos online da sinagoga e ouvir a palavra de Deus da boca daqueles que realmente sabem o que falam, o que dizem, e eu comecei a sentir a mesma coisa. Eu comecei a sentir a mesma coisa. Eu tô falando agora porque as coisas, Deus, ele não nos deixa enganado e ele mostra tudo que está em oculto. E ele nos dá respostas, ele nos traz de volta. Ele Deus é maravilhoso. E sabe você chegar a chorar, o amor que você sente pelo. Eu comecei a sentir realmente tudo isso, eu passei a ter um amor muito grande. E ouvir a palavra dita pela boca dos rabinos, os ensinamentos, é algo tão maravilhoso assim para mim, é algo que me traz confiança,
que me traz certeza ali, eu não tenho insegurança, sabe? De repente estar ouvindo algo de quem não sabe o que está falando, ou algo que está usando da palavra de Deus para benefícios, sejam eles quais forem, que não seja o reino dos céus. E o amor, e me sentir em casa, me sentir bem, sabe? Me sentir tranquila, paz, shalom. E quando foi um dia aí eu falei, sobrenome, meu sobrenome Bandeira de Melo, não sei o que. Eu queria fazer minha árvore genealógica, não sei o que e tal. E aí eu comecei a lembrar de algumas coisas que meu pai falava. E meu pai tem uma cara meio que de português, assim, sabe? Ele tem peludo, branquelo, meio. E algumas coisas que ele falava. E a história do pai dele. Aí o nome do pai. E Elias. E Oliveira. E não sei o quê. Oliveira. Israel, oliva, azeitona, oliveira. E Deus, e foi tudo, tem coisas que Deus faz e tem coisas que nós mesmos vamos, porque Deus, ele vai nos mostrando e a gente vai buscando mais e tipo, minha filha, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar, eu vou te mostrar, eu vou te colocar, aonde você compreenda todas as coisas, o porquê de tudo. E eu fui, perguntei, comentei com a minha irmã. Eu havia bloqueado, desbloqueei. Ficar bloqueando. Já perdoei todo mundo. Os testemunhos que vocês veem aí da minha família, perdoei, tá perdoado. Agora, principalmente, perdoei mesmo meu pai. Só basta ele me pedir perdão. Só. Mas ele tá perdoado. Que ele peça perdão pra Deus, né? E realmente, eu quero que ele realmente se arrependa. Mesmo que ele não venha me pedir perdão por tudo que fez. Que ele dê lugar ao orgulho, mas ele se arrependendo de verdade e se acertando com Deus, pronto. Aí eu falei, será que a gente tem descendência de judeus, com judeus e tal? Porque eu sabia que de português, espanhol, sim. E por parte de pai. Aí ela pegou e falou, somos descendentes de judeus. Pela parte de pai. Eu disse isso em outro vídeo, né? Eu acabei fechando esse vídeo por causa de outras coisas, mas... E aí eu falei, aí ela depois veio de novo e falou, confirmado. Confirmado, somos descendentes de judeus, por parte de pai. Família do pai é descendente judeu. Ou seja, olha só. E depois disso, dessas boas novas que ela me trouxe, boa notícia, muitas outras coisas Deus tem trabalhado em muitos outros sentidos, em muitos outros discernimentos, de uma forma total e maravilhosa. Tudo para honra e glória do Senhor. E tenho entendido cada dia mais e agora eu entendo por que a alegria e por que buscar, eu não tinha mais contentamento, eu não me sentia bem mais em ouvir certos tipos de músicas que se dizem evangélicas, certas igrejas, certas pregações, certos líderes enfim, eu não me sentia mais bem e aquilo me incomodava muito e a verdade é que nós precisamos compreender realmente a palavra de Deus no seu contexto, da forma que ele foi liberada. E precisamos encontrar o nosso lugar, buscar realmente as respostas para muitos sentimentos e muitas coisas. Eu me sinto realmente amada por Deus. Eu já me sentia.
Porque Deus realmente, ele é meu pai, de fato e verdade. Ele é meu pai, ele é meu pai, ele é minha mãe, ele é minha família, ele é tudo. E Deus, ele nunca nos deixa enganados. E o amor que eu já sentia, sem entender o porquê de tanto amor por esse povo, eu faço parte dele. E de repente você faça também. Porque é um povo muito sofrido. É um povo que foi espalhado pelo mundo. E aqui no Brasil, muitos aqui fazem parte desse povo. Que por um motivo ou outro, por eles virem para cá, eles tiveram que mudar muitas vezes os seus nomes para não serem mortos, perseguidos. Mesmo assim, os que vieram, trabalharam, ocuparam cargos nobres, né? Posições de confiança mesmo, por inveja por outras pessoas tomadas pela casa dividida. Passaram a difamá-los com inverdades para destruí-los. Foram expulsos de países aonde chegaram por isso. E novamente espalhados. Tiveram que ocultar o seu estilo de vida dado por Deus. As suas rotinas, eu já falava, Deus ele é estiloso, Deus é estilista. Deus é estilista em tudo. Tiveram que esconder, tiveram que ocultar, de mudar de uma certa forma, de fazer, enfim. Que povo sofrido, que povo humilhado, perseguido. Um povo que Deus escolheu para ser seu. Um povo onde Deus lhe deu a terra para eles. Deu a terra escolhida, a terra prometida. E nem na própria terra eles conseguiram ter paz. Quantas vezes foram destruídos? Quantas vezes? O povo que saiu de lá, o povo que veio para cá, tiveram reis, governantes que eles inventaram leis obrigando eles a serem católicos. Se não fossem, eles teriam seus bens todos confiscados, tomados. Foram tirados de cargos de confiança, sem nada ter feito de errado. E expulsos da terra, onde eles estavam ali, colaborando para o crescimento dela. E vieram aqui foram para Portugal, vieram para o Brasil. E tantos de nós brasileiros somos descendentes deles. Fazemos parte desse povo, carregamos nosso sangue na nossa carne. E é triste ver um brasileiro que odeia esse povo, que não defende, que não ora por eles, que não compreende, que não... É tão difícil hoje em dia pesquisar pela internet enquanto ainda nos é permitido. Porque eles querem apagar tudo que diz respeito à salvação, a Jesus Cristo, à criação do nosso Deus Todo-Poderoso. Faça enquanto você pode. Pesquise na internet. Olha quantos milhares foram mortos. Olha quanta coisa fizeram.
E você que se diz evangélico, cristão, frequenta igreja, casa de oração, e você não, uma casa não pode ir contra ela mesma. Busque saber a partir do momento que você tem certeza. Como que eu posso? Eu entendo muitas coisas. Hoje eu entendo, eu tenho certeza e é algo que está dentro de nós, é algo que somos nós, é algo que não tem como fugir. E busque o Senhor. Mateus 12, 25. Deixa eu ler aqui. Estão me compreendendo? Eu espero que sim. Eu espero que sim. 12, 25. Tudo que é feito em nome de Deus, tudo que é feito em nome do Senhor Jesus Cristo, tem seus propósitos. Deus sabe o que está fazendo. E eu não tenho que provar nada para ninguém, desde que eu tenha a aprovação de Deus. Mas se você me segue aqui, você vem assistindo os vídeos, são mais de 160 e não sei quantos mil visualizações aqui no canal. E eu fico vendo a quantidade de curtidas, eu fico, meu, não é possível. Sabe? Eu oro por Deus, eu peço, eu falo, Senhor, abençoa todos os inscritos do meu canal, todos os visualizadores, sabe? Eu oro por toda a humanidade, até quando Deus me permite, quando Deus fala pra não orar, sabe? Tipo, eu não busco a prosperidade aqui da terra, eu busco a prosperidade dos céus, porque é a minha alma que não vai morrer nunca. Ó, eu vou ler Salmos, mudar um pouco, depois eu leio o outro. Em Salmo 133. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A partir do momento que nós, todos brasileiros, compreendermos tudo isso, o nosso país será muito melhor. O nosso país será abençoado por Deus e Deus nos livrará de todo o mal. Por que chegou ao ponto que chegou? Por que tantas coisas acontecendo da forma que vem acontecendo? Será que nós temos compreendido realmente o que é casa dividida? Será que se nós buscarmos mais quais são as nossas origens, não seremos mais abençoados? Não seremos mais libertos, mais protegidos pelo Senhor? Mais santificados, mais purificados, mais preparados, com as nossas lamparinas acesas? Em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 35, diz: Deixem seus lombos cingidos e acesas suas lâmpadas, e se assemelhem aos homens que esperam o seu Senhor, quando retorna da casa de casamento, para que quando vier e bater imediatamente abra uma porta para ele. Abençoados são os servos cujo Senhor vem e os encontra acordados. Verdadeiramente eu lhes digo,
Ele cingirá seus lombos e os levará a inclinar-se para comer, e virá para servi-los. E se vier na segunda ou terceira vigília, e encontrá-los assim, abençoados, serão os tais servos. Mas saibam que se o senhor da casa soubesse a que hora viria o ladrão, teria ficado acordado, e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Portanto, vocês também devem estar preparados, porque na hora em que não esperam, virá o Filho do Homem. Disse-lhe Shimon Keifá, nosso Senhor. Simão Pedro, isso? Nosso Senhor, você fala essa parábola a nós ou também a todos? E disse-lhe Yeshua, quem é o administrador fiel e sábio que o Senhor tem estabelecido sobre o seu serviço para dar a porção no seu tempo? Abençoado é aquele servo cujo Senhor vem e o encontra fazendo assim. Verdadeiramente eu lhes digo, ele irá colocá-lo sobre todas as suas posses. Mas, se aquele servo disser em seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus servos e as servas de seu senhor, e começar a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em um dia em que ele não espera, em hora que ele não sabe, e irá cortá-lo em dois, e lhe dará a sua porção com os infiéis. E se você tiver a sua Bíblia aí, eu li aqui na Peshita, você pode estar lendo na Bíblia também. Eu vou ler aqui na Bíblia. O vídeo vai ficar longo, eu não vou editar, porque geralmente eu edito, mas também por causa pra ficar mais curto ou por causa do volume, mas eu vou deixar desse jeito mesmo. Eu espero que seja bênção na vida de vocês. Na Bíblia diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites.
Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Eu já tô me acostumando com a tradução aqui na Peshita. Dá para entender? Tipo, se você puder, eu paguei R$ 100. Foi cento e pouquinho na Peshita. Busque se interessar mais pelas coisas de Deus na sua originalidade. Compre a Peshita enquanto você pode. Compre, é maravilhosa. São traduções feitas por judeu que conheceu a Jesus como Messias, aceitou o Senhor Jesus. Ele já não está mais aqui na terra entre nós, o Senhor já o recolheu já há um bom tempo. Essa Peshita não é nova. Eu deixei o link num outro vídeo do site que eu comprei. É Clube de Autores, uma coisa assim. Eu paguei R$ 100, cento e pouquinho. Paguei, acho que 20 de frete, uma coisa assim. Não é cara. Quanto mais... E aqui tem as explicações embaixo. Tem tudo explicadinho aqui embaixo. É maravilhoso. Você saber o que você tá lendo, que realmente ali não... Sabe? As palavras... Às vezes a palavra, ela é... Uma palavra em hebraico, ela tem cinco significados. Ela tem vários sentidos, uma palavra. E como foi traduzido por grego, enfim, eu não consigo explicar exatamente, mas eu falo para você, busque realmente o que é de Deus, as coisas de Deus mais originais. São traduções feitas dos verdadeiros manuscritos, os manuscritos originais. E muito estudado, muito pesquisado. Leia, compre. Eu ainda não comprei a minha Torá. Eu até ia comprar usada, tal. Mas a gente vai conforme, né, o que a gente pode, né? Mas eu preciso encontrar ainda. Eu queria uma nova. Eu queria encontrar uma Torá nova. Queria comprar diretamente, assim, da gráfica, do editor, assim, novinha. Eu creio que Deus vai preparar. Vai me dar condições para comprar. E, enfim, faça isso. E eu deixo aqui estas palavras permitidas pelo Todo-Poderoso, entendidas, discernidas, vindo o discernimento de Deus para você. Algumas coisas que eu tinha compartilhado aqui na comunidade do canal, hinos hebraicos, tem canal de irmãs também, eu tinha compartilhado de uma professora de hebraico, de uma irmã que tem um canal também, ela é judia, descendente, não sei, mas é uma bênção. Ela também faz lives e tudo. Eu excluí, ela até agradeceu que eu tinha compartilhado. Se você estiver me assistindo, shalom. Eu apaguei, excluí muitos, porque Deus me deu esse discernimento. É questão de segurança, prudência. Alguns que eu compartilhei, eu recebi o aviso do YouTube, né, o comunicado. Eu compreendo, alguns não, alguns sim, mas eu decidi excluir todos, por questão de segurança. Entendeu? A obra de Deus está sendo feita aqui através desse canal, de repente, de uma forma que muitos não compreendam.
Mas aquele que é de Deus, aquele ele tem. E ele vai me compreender. Então eu peço, me compreenda, me desculpe. Eu gostaria de ter muito aqui, mas eu tirei pela sua segurança. Eu tirei. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus nos proteja e que possamos continuar em comunhão, né? A gente pode continuar participando dos cultos online, participando das lives, não tem problema, né? Mas eu sei a obra que está sendo feita aqui. Então, e eu ia falar outra coisa. O que eu ia falar mesmo? Se você puder, não for doer o seu dedo, brincando. Se você puder, eu te peço de coração, com amor mesmo, amor de Cristo. Curta o vídeo. Não é curtir o vídeo porque você está enchendo meu ego, enchendo alguma coisa de mim. Não. É para que seja liberado. É assim que funciona aqui. Para que seja liberado, para o alcance, que chegue a mais pessoas. Entende? O que está sendo dito e falado aqui. É só por isso. Não é dinheiro, que eu não ganho dinheiro se você curtir. Não é preencher meu ego, porque eu não ligo para essas coisas. Não é, não. É para isso, para que venha alcançar mais almas, mais mente, mais olhos abertos espirituais, mais verdade, mais de Deus. Entende? Se você puder, eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito agradecida mesmo. Eu sei que tem compartilhamentos, eu não sei quem é que curte, só quando comentam. Eu não sei quem é que compartilha. Tem muitos compartilhamentos. Teve um mês que foi assistido muito por legendas. Só uma vez que apareceu para mim o acesso dos países locais onde chegam. Portanto, se você fizer isso, a partir do momento que você curte, você tem o discernimento de tudo que está sendo feito aqui, Deus está te dando discernimento, você está compreendendo? Faça isso por Deus, sabe? Faça isso pelo Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada se você chegou até aqui, assistiu até aqui. Curta, compartilhe. Se não quiser comentar, não tem problema, mas eu te peço de coração que você curta. Continue compartilhando. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.